amado, me dê graça, Pai, para estar pregando a Tua palavra. Me capacita, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Muito boa tarde, amado e querido ouvinte da Rádio Cultura Gospel. Aqui é o pastor Cláudio Guerra, falando de Vila Velha, do estado do Espírito Santo, do nosso querido e amado Brasil. Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Alegre porque até aqui o Senhor nos trouxe. E aquela paz que eu gosto de dividir com os meus irmãos, porque Jesus vive e por Ele viver, eu, você, nós podemos crer no amanhã. Aleluia, Senhor. Glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Meus irmãos, quero meditar com os irmãos, 2 Samuel capítulo 9, vamos falar só o versículo 6, é a história do filho de Jonas, Mefibosete, que a palavra de Deus fala assim, o versículo 6. E Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, veio a Davi, e se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se, e disse Davi, Mefibosete, e ele disse, eis-me aqui, teu servo. Pai, a palavra é do Senhor. Peço que o Senhor me use conforme a tua soberana vontade. O filho de Jonas, meus irmãos e minhas irmãs. Os irmãos conhecem a palavra, são leitores da Bíblia, para a honra e glória do Senhor. Ele teve os intempéries da vida. Já em criança, ele caiu, né? Ficou com os 2 pés paralisados, aleijado, e foi levado por um servo para um lugar chamado Lodebar, né? Lodebar era um lugar usado por pessoas que não queriam que a sua história fosse conhecida. Ninguém falava acerca de sua história em Lodebar. Era lugar de refúgio mesmo. Era um lugar esquecido de tudo e de todos. Era um lugar que era apropriado para alguém ser esquecido. Era um lugar dominado pelo medo. Muitos já estiveram nessa situação, né? Estar desamparado, de não querer falar com ninguém, estar temeroso. Ali, meus irmãos, vivia Mefibosete, um menino que nasceu para um dia ser rei. Olha como é que é o trabalhar, como que acontecem as coisas, né? Ele nasceu para ser um futuro rei, era neto de Saul. Mas foi assaltado, aconteceu uma tragédia e ele perdeu a realeza. Saul, se lembra bem a história, né? Perdeu a guerra, foi o primeiro suicídio da história bíblica. E, além de ele ter perdido isso tudo, né? Ele perdeu também a capacidade de andar. E isso tudo foi num só dia. E ele passou a viver lá em Lodebar. Mas o rei Davi lembrou-se de seu amigo Jonas, com quem ele havia feito um compromisso lá no passado, né? E mandou chamar o filho de Jonas. Ele conversando com Zila, que era um dos servos dele, ficou sabendo que Jonas tinha um filho ainda, que os outros todos tinham morrido. E que esse Mefibosete, era filho do amigo do rei, filho de Jonas, né? Aí o rei deu uma ordem para tirar ele lá de Lodebar e que ele viesse para a casa do rei. Aí, hoje, meu irmão, Mefibosete estava lá em Lodebar, né? Hoje, Deus nos chama também para sair do nosso mundinho, né? Que muitos vivem no mundinho,
lá naquele mundo aí pecaminoso, cheio de atrativos aparentes, mas que leva para a morte, ele chama lá desse mundinho horrível e virmos para a casa do rei. O que devemos fazer? Um dia nós saímos, um dia eu saí, um dia você saiu, mas tem muitos que ainda estão lá em Lodebar, está lá nesse mundinho. O que precisa fazer para sair de lá? Uma é ser homem. Ser homem é o quê? Não se permita ser dominado pelo medo. Mefibosete apresenta-se como um cão morto. E muitos de nós que estamos lá no coisa achamos assim. Perdeu toda a esperança, não consigo mais nada, não tem capacidade para nada. E o Senhor está te chamando para a casa do rei. Nós vemos aqui, caracterizado em Mefibosete, a perda da autoestima que o homem não tem quando ele perde a perspectiva de vida. Se torna um cão morto. É aquele caso do homem sem Deus, é uma folha seca que vai para onde o vento levar. Simplesmente um cão morto. Aí, se nós olharmos para cima um pouquinho, muitas vezes nós perdemos anos preciosos de nossas vidas sem desfrutarmos da bondade do rei. Eu vivi muitos anos assim, sem conhecer o rei. O nosso personagem aqui, Mefibosete, não acreditava que o rei pudesse ser bondoso com ele. Um dia fui assim. Um dia eu não acreditava, as pessoas que iam me falar do reino do Pai, anunciar as boas novas, eu dizia, não, para mim não tem jeito, era um cão morto. Entenderam, meus irmãos? Mas aí, o Espírito Santo, o Senhor teve misericórdia de mim, eu fui para a casa do rei. Nós precisamos crer, meu irmão, a fé, para desfrutar da bondade do rei. Por isso que sem fé não se agrada a Deus. Como que eu vou desfrutar das riquezas do rei? Naquele momento, por amor a Jonatas, Davi, por amor a Jonatas, seu amigo, restituiu a Mefibosete tudo o que pertencia à sua família, ao seu pai e ao seu avô. Olha como é que Deus, maravilhoso, como é que Deus faz. Me restituiu a esperança, me restituiu família, me restituiu um monte de coisa, irmão. Riquezas materiais, não se diga, mas eu tenho tudo o que eu preciso. Então ele me restituiu, não sou dependente, eu dependo do meu Deus, né? Davi também determina que daquele dia em diante ele seria tratado como um dos filhos do rei. E você, amado irmão, que aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, você é da família do rei. Você tem a sua herança através de Jesus. Você é co-herdeiro das bênçãos do rei, do nosso Deus. Mas nós temos que aprender a desfrutar da intimidade com o rei, com o Senhor. Deus nos chama lá de Lodebar para o seu palácio, onde por amor de seu filho nos oferece a sua mesa. A única coisa que temos que fazer é comer da mesa do rei, deixar de comer aquelas comidas estragadas, horríveis, que é lá do pecado, que é das coisas do mundo, e nos alimentarmos de sua palavra, em sua presença, todos os dias de nossas vidas. Aí nós estamos alimentando da mesa do rei, querido. Nós estamos alimentando da mesa do rei, todo dia. E nós temos que tirar o Lodebar de dentro do nosso coração.
Nesse momento, tudo que vivemos lá em Lodebar, lá no passado, lá no mundo, coisa passou. Não temos que olhar no retrovisor, não. Isso não vai contar mais, nós vamos contar hoje, daqui para frente, hoje, amanhã, depois. Por isso que a salvação, eu sempre lembro os irmãos, é processo. Todo dia vencer a batalha, mas nunca olhando para trás, olhando para Ele, porque Ele é luz no nosso caminho. Se nós estivermos na luz, nós não vamos tropeçar. Hoje, meu querido irmão, você, nós, não temos mais nada a ver com o tal do Lodebar. Não temos. Não temos mais nada a ver com esse mundo que aí nós vivemos aqui, mas não temos nada mais a ver com ele. Nós somos libertos das coisas desse mundo. Entretanto, meu irmão e minha irmã, muitas vezes nós saímos de Jerusalém, da casa do Senhor, e retornamos lá em Lodebar. Sabe quando acontece isso? Quando não damos ouvido, quando nós não prestamos atenção na palavra, que nós não ouvimos Deus falando. Quando não entramos em sua presença em oração e permitimos que os velhos medos, querido, e aquelas frustrações, desespero, falta de perspectiva, ocupe novamente nossas mentes. Não podemos deixar isso acontecer, queridos. Lembra, você está na mesa do rei. Meu irmão, minha irmã, queridos, olha, a boa notícia que o Evangelho nos traz, ela é clara. Lodebar não é mais o nosso lugar. Você foi chamado pelo rei para comer da sua mesa. Nós participamos do alimento sagrado, da palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma. Jesus já pagou o preço em nosso lugar para que tenhamos acesso ao trono do Pai. Olha, deixe Lodebar, o mundo, para trás e nunca mais retorne lá. Você não precisa mais disso. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe o seu caminhar. Olhe para frente, olhe para o autor e consumidor da fé, que é o autor da fé, é aquele que deu a vida por você, por mim, por toda a humanidade. Nós somos filhos do rei. Nós assentamos à mesa do rei. E nós temos uma morada eterna lá no reino do Pai. Mansões celestiais, na Jerusalém celestial, nos aguardando um dia, porque a nossa vida não conta só a vida aqui, desse corpo que é perecível, mas eternamente, lá com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, sentado à mesa com Ele, em adoração e louvor para toda a eternidade. Esse é o nosso futuro. Por isso, a nossa paz, a nossa alegria, é porque nós sabemos que não estamos sós mais. Nós não somos órfãos. Nós temos morada lá na glória com o Pai. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você. Um resto de tarde maravilhoso, uma semana abençoada para você, para a tua família. Que Deus acampe os anjos na tua casa para que o inimigo não toque em ninguém, porque você é filho de Deus. E você estando com Jesus, vivendo Jesus na tua vida, o inimigo não tem o poder de te tocar. Você é vitorioso. Nós não somos só vitoriosos, nós somos mais que vitoriosos. Amém, meu irmão? Então, amanhã eu convido você, 9 horas da manhã, vamos começar o primeiro dia útil da semana, ouvindo uma palavra do Senhor, fazendo, não dando bola lá para o mundão, para o tal do Lodebar. Não, nós vamos viver, sentar à mesa do Senhor, alimentar esse alimento que nos fortalece, que nos dá esperança e que nos põe de pé perante o Senhor. Até amanhã, 9 horas, se Deus assim permitir. Fiquem na paz, a paz que o Senhor Jesus nos dá.
Fique bom. Até amanhã, 9 horas, se Deus permitir.